Salve, Eduardo Moreira! Beleza? E aí, Como é que tudo tá? bem? Tudo jóia? Economista que doma cavalos. Que coisa incrível. Que maravilha, que maravilha. O Eduardo é um carioca, economista, trabalha no mercado financeiro, mas devido a uma queda de um cavalo, muito tempo atrás, uma compra pela internet, não foi isso? Comprou um cavalo pela internet, ele resolveu, por causa do tratamento, conta a tua história, Eduardo, melhor de contar. Pô, eu tinha me mudado para São Paulo e tinha me mudado mais ou menos há uns 7 anos para São Paulo. Eu sou carioca e apesar de curtir demais São Paulo, uma cidade que te dá a oportunidade de fazer esporte de uma forma muito bem feita, tem um meio cultural espetacular, tem serviços de primeiríssima, agora não tem muita natureza para você interagir, né? E eu resolvi comprar uma fazendinha perto de São Paulo e para ter um cavalinho para poder dar uns passeios, eu falei, putz, onde é que eu vou arranjar um cavalo para comprar, né? Tu já gostava de fazenda, de campo? Gostava muito, mas eu frequentei minha fazenda até 12, 14 anos de idade. Desde então, dos 14 até os 30 e poucos, tinha sido só praia, surf, mergulho, vôlei de praia. E aí em São Paulo eu tava sentindo falta desse negócio, comprei a fazenda e falei, onde é que eu vou arranjar um cavalo pra mim, né, cara? E aí eu, Google, cavalo, venda, entrei na internet e comprei um cavalo pela internet, né? Nossa, olha, a coisa mais comum que eu vejo que as pessoas compram pela internet é sex shop. Cavalo pela internet. É verdade. Olha, que coragem, né? E aí o cavalo se dizia super manso, ótimo para cavalgadas, bom para criança e etc. E quando chegou lá na minha fazenda, eu montei no cavalo e deu mais ou menos uns 3 segundos pro cavalo começar a pular igual rodeio, né? Começou a pinotear. E aí, cara, passei alguns segundos ali em cima do cavalo, tomei um tom muito feio, não conseguia me mexer, achei até que tinha perdido os movimentos, fiquei com medo de, sei lá, não voltar a andar, alguma coisa assim. E fiquei de cama, sei lá, umas 2 semanas e uns 6 meses fazendo fisioterapia. Eu quebrei o tornozelo, tive arrancamento ósseo da coluna e uma contração das costas inteiras. E aí um amigo meu me deu de presente o livro de um americano, O Homem que Ouve Cavalos. E por causa desse livro eu li, fiquei apaixonado pelo que eu li no livro e resolvi que eu tinha que conhecer esse cara. Porque aquilo era uma maneira de eu lidar com aquela égua e desenvolver um novo tipo de relacionamento com ela, mas sem usar nenhum tipo de violência, né? E era o que ele falava no livro que era capaz. Ao longo dos últimos 3 anos eu viajei o Brasil inteiro para divulgar essa mensagem de não violência, sem meio que ter o que esperar, sem saber aonde isso ia me levar, sem saber o porquê que eu estava fazendo. Eu fazia porque eu achava bacana e que aquilo transformava a vida das pessoas de alguma forma. E aí, de repente, eu recebi um telefonema em casa, eu estava no meu quarto, de noite, era o Monte Roberts, e ele falou, cara, há mais de 20 anos eu viajo o mundo divulgando essa mensagem de não violência que a rainha pediu para eu divulgar, e ela resolveu agora condecorar, homenagear as pessoas que mais me ajudaram nesse trabalho no mundo. E aí representa praticamente a técnica dele aqui no Brasil, né? É o único. Eu fui condecorado representando o Brasil. O Brasil, ótimo. Em 5 dias, um período muito curto, mais ou menos, tu, né, matou a pau lá no curso com o Monty Roberts. Foi uma coisa que ele falou que nunca tinha acontecido em mais de 50 anos. Eu vendo ele fazer em 5 dias, eu aprendi mais do que os alunos dele aprendem fazendo durante 3 anos. Nossa. E ele falou que nunca aconteceu isso até hoje. Eu não sabia nada de cavalo, mas isso que era a minha vantagem, eu não sabia nada de cavalo. Não tava com os vícios. Isso. Tu falou que nunca não esperava, jamais imaginava, né, uma homenagem dessas e tal. Lógico, tu como economista, mercado financeiro, poderia imaginar estar na Forbes, analista, né, dos 10 mais ricos do mundo, alguma coisa do gênero, né, porque mercado financeiro tem mais a ver com Forbes do que realmente... Mas você quando agora pela rainha, né? Pô, incrível. Incrível. E é o tipo da coisa que não tem valor nenhum do mundo que pague isso. Não tem. Tem certas coisas que não tem preço, tem muito valor. Tem certas que tem um preço muito grande e quase não tem valor. Esse lance da rainha foi um lance que tem muito valor e não tem preço. A comunicação com os animais, ela realmente existe. É que tu, que é do mercado financeiro, né, estava muito focado na comunicação entre os homens, né, que é muito falsa. Comunicação entre os homens tem muito ruído. Com o cavalo, se eu chego nervoso, ele me responde com nervosismo. Ele sente. Se eu chego ansioso, ele me responde com ansiedade. Então, é às vezes até meio duro você se dar conta de quem você é num espelho transparente, num espelho limpinho, né? Não, e aí é uma maneira também de você se trabalhar, de você poder, ao se defrontar com características suas que você não gosta, poder trabalhar para ser um cara mais calmo, poder ser um cara menos ansioso, um cara com mais controle das suas emoções, etc. O Encantadores de Vidas é um livro bacana porque, ao contrário de outros livros que têm a pretensão
de ensinar para as pessoas como ser feliz, como ficar rico, como evoluir na carreira, etc., como ficar calmo. Eu não acho que essas coisas se ensinam. Que cada pessoa é absolutamente diferente, cada pessoa é única. Eu não acredito em fórmulas para as pessoas. Agora, apesar de ser feliz ser uma coisa que não se ensina, eu acho que ser feliz é uma coisa que se inspira. Até uma parte ali do teu livro, né, Encantadores de Vidas, e diz que olhar, se enfrentar e confrontar, né, tipo, com olhar um outro animal, um cavalo, ele se sente ameaçado. Olhar no olho na natureza significa eu sou um predador e eu vou te predar. As mulheres estão muito predadoras hoje em dia. Vamos lá, agora vamos cueca virada. A natureza das mulheres é mais de um animal voador, que é a presa, do que de um animal lutador. Mas como ser humano, ela tem os dois lados. Tem o lado predador e o lado presa. Como é que você vê isso de uma forma muito latente? Tem mulher que tem até 3, 4 lados, né? Ela voa na maionese, né? Aquela pira, né? As bichas são doidinhas. E mulheres, elas têm esse lado muito forte de querer a violência o mais afastado da vida delas o possível. Eu acho que o meu livro, o maior público do meu livro é o público feminino, porque o livro fala muito dessa mensagem de não violência, entendeu? Eu acho que isso toca muito as mulheres por causa dessa natureza que ela tem de meio que de proteção da ninhada dela, da prole dela, etc., de querer a violência longe. O homem não, o homem era aquele cara que ia pra caça, aquele cara que tinha que ter esse lado predador para trazer esse negócio. Então o homem, ele tem um pouco mais de lado predador. Mas temos os dois lados, somos predadores e presas. A grande verdade é que a gente tem uma curva que seria a curva ótima de evolução. De tudo na vida. Do nosso trabalho, dos nossos filhos, da nossa masculinidade ou feminilidade, da nossa evolução. E a verdade é que é muito difícil achar qual é esse ponto ótimo. Então, se eu pegar aqui uma régua e quiser equilibrá-la no meu dedo e botar a pontinha pequena dela aqui, a parte grande aqui, ela vai pender para esse lado. Como é que eu acho o ponto de equilíbrio? Eu vou empurrando, 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 até ela cair para o outro lado. Quando ela cai para o outro lado, eu vejo que o ponto de equilíbrio é um pouco mais para esse. Mas para saber que o ponto de equilíbrio passou, eu tenho que fazer ela cair para o outro lado. Então eu acho natural, a mulher ocupava um lugar na sociedade absolutamente ridículo, porque a mulher não tinha direito a votar, não tinha papel. Não tinha nem papel. Isso Zero à esquerda. E era um absurdo. E talvez para ela chegar e encontrar qual era o ponto de equilíbrio, ela tem que ter passado um pouco. Não sei se passou, só o futuro vai dizer se passou ou não. Eduardo Moreira soltando verbo, Eduardo. Agora eu quero ver. A maré? Eu acho que, tipo assim, você pode gostar muito de uma pessoa, querer muito bem dela, etc. E se amor, não. Você gosta muito e quer muito bem dela, entendeu? De repente, eu acho que amor nem existe. O que existe são várias outras coisas, outros sentimentos, que quando a gente não sabe direito o que é, a gente chama de amor. Verdade, verdade. E outra agora, rápida. Perversão é? Perversão é fazer aquilo que ainda não é aceito como normal. Aê! Dá-lhe cueca. Com cueca ou sem cueca? Depois eu te mostro. Opa! Adoro quando as pessoas oferecem tamanha graça na minha vida. Ai, Jesus, olha que eu vou levar. Eu vou virar um bando, eu acho, um dia. Eu acho que um dia ainda vou virar um bando, só que de cueca. Colecionar cueca. Sexo no campo, na chuva, na fazenda, na baia. Com a pessoa certa. Com a pessoa certa. E a pessoa certa, no campo, na chuva ou na baia? Com a pessoa certa. Ai, meu Deus, não respondeu. Tudo bem. Se fosse um cavalo, qual seria? Se eu fosse um cavalo, qual cavalo que eu seria? Qual raça? Eu acho que eu seria um quarto de milha. Quarto de milha. Não. Se fosse um outro animal fora cavalo, qual animal que tu mais admira? Qual animal que eu mais admiro? Tirando o cavalo, eu acho que o tigre. O tigre. Eu gosto muito do tigre. Se fosse um objeto sexual, um pervertido, de uma sex shop, que prateleira tu estaria? Eu sou meio que old fashion nesse negócio, né? É? Eu gosto de usar os instrumentos que nasceram comigo. Se tu fosse responsável por uma lei, por uma mudança na humanidade, o que tu gostaria de transformar no mundo? Cara, isso não seria uma lei, mas se eu pudesse transformar as pessoas, eu acho que os últimos anos da minha vida me ensinaram o seguinte: eu faria com que as pessoas julgassem menos as outras. Qual o instinto que mais mexe contigo? Reproduzir e sobreviver. Tem filhos? Tem Já dois. reproduziu? Tem dois, Então tá. Então vai continuar reproduzindo? Vai continuar mantendo o instinto? Vamos ver. Se pudesse escolher uma égua para domar, essa égua seria uma bípede ou uma quadrúpede? Eu acho que é muito mais fácil
entrar em harmonia, sincronizar com quadrúpede do que com bípede. Porque o que acontece? O bípede, ele é rancoroso, ele é vaidoso, ele tem um ego do tamanho do mundo. E o cavalo não tem nada disso, o cavalo não tem rancor nenhum. Obrigado. Essa é a resposta que eu esperava de ti. O cavalo não se importa com o que aconteceu há 2 minutos atrás. Se tá tudo bem agora, tá tudo bem. Vambora, daqui pra frente, entendeu? Eduardo Moreira tá com seu best-seller em todas as livrarias, Encantadores de Vidas, né, Eduardo? É isso aí. Então, gostou? Tá todo mundo convidado a ler, tá todo mundo convidado a presentear os amigos com esse livro. É um livro que 100% da renda dele é doada, então além de estar ajudando as pessoas que vão ler com uma inspiração para elas poderem mudar diametralmente a vida delas, vai ajudar também milhares de outras pessoas que vão ser beneficiadas com as doações do livro. Então, um beijo aí para vocês. Cuecavirada.com, semana que vem tem mais. Obrigado, Eduardo. Valeu. Até mais. Valeu.